Pessoal, desculpem pelo contratempo técnico, mas acho que agora a gente vai conseguir escutar mutuamente dos dois lados da conexão. Então eu passo sem muitas demoras, a gente vai inverter um pouquinho a programação em função dessa questão técnica também. E eu passo diretamente então a palavra para o professor Rivair, que também infelizmente não pôde estar aqui com a gente, mas graças à tecnologia vai poder participar das nossas atividades. E o professor Rivair, medievalista conhecido de muitos aqui, que recentemente mais ou menos mudou um pouco o foco, mas que ainda continua sendo bastante lido e trabalhado pelos medievalistas, o professor da Federal do Rio Grande do Sul. Rivair, por favor, estamos com você. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito agradecido pelo convite, é uma satisfação bastante grande participar desse evento, mesmo que à distância, porque não poderíamos perder a oportunidade de discutir pontos que vamos tratar aqui e também lembrar e homenagear o nosso amigo, colega e, no meu caso, o professor Hilário Franco Júnior, de quem tenho muitas lembranças, um grande carinho e, portanto, é uma honra poder estar aqui e participar desse evento. Eu vou passar de imediato a leitura de um texto que preparei. Eu creio que ele tem cerca de 30 minutos, como era o previsto dentro do evento. Quando se aproximar o tempo, eu peço que alguém me avise de alguma forma, para que eu possa abreviar e fazer um resumo e não prejudicar ainda mais o andamento do evento. Eu enviei para a Cristina ontem um arquivo de imagens. Eu não sei se esse arquivo foi colocado. Seria bom que esse arquivo pudesse ser apresentado paralelamente à leitura do texto que eu farei. Isso aconteceu? Sim. Então, eu vou indicar os momentos de mudança de imagens. Eu tenho aqui as mesmas, então eu poderei, acredito, dessa forma, dar conta do compromisso que assumi com vocês. O texto chama-se O Sonoge da Senegâmbia e as insígnias tradicionais de poder entre os mandingas. Eu gostaria de colocar da primeira imagem, que é uma fotografia do capitão, do vice-almirante Avelino Teixeira da Mota. Está colocado? Sim. Então vamos lá, começando. Em congresso realizado no ano de 1960 no Conselho de Santo Tirso, o pesquisador português Avelino Teixeira da Mota tornou público no meio acadêmico o significado de uma importante descoberta arqueológica na então Guiné Portuguesa, atual República da Guiné-Bissau. Era a primeira vez que se tratava de um expressivo conjunto de artefatos de ferro e de bronze, identificados pela população local com o vocábulo da língua fula sonó, no singular, e sonoge, no plural, designações que passaram a ser empregadas para designá-los entre os especialistas interessados em arte africana. Nesse estudo serão discutidos aspectos simbólicos, sociais e culturais dos referidos artefatos em 3 contextos históricos. O primeiro, relativo ao momento em que se tornaram objeto de debate acadêmico e apreciação estética. O segundo, relativo ao momento em que foram produzidos. E o terceiro, relativo ao universo histórico-cultural a que fazem referência. Vocês me ouvem bem aí? Posso continuar? Sim. Ok. Começando, então. A imagem, por favor, a imagem seguinte. Quanto à sua descrição, os sonoges são objetos feitos de metal, constituídos parcialmente de ferro e parcialmente de bronze. A parte mais longa são hastes que medem cerca de 1 metro de altura, com a parte inferior delgada ou pontiaguda. Na parte de cima da haste, há por vezes braços laterais, também de metal, e a extremidade superior é decorada com pequenas figuras esculpidas em bronze, com variada representação humana. Em geral, apenas cabeças, mas algumas vezes com pessoas ou grupos de pessoas juntos a animais ou apenas animais. A imagem seguinte, o mapa. Os locais em que esses objetos foram encontrados fornecem pistas para a identificação de seus criadores e de sua datação aproximada. Um deles foi recolhido na tabanca, isto é, na aldeia de Sumacunda, nas proximidades de Tumaná de Cima, região na época pertencente à província do Gabu. Outros pertenciam a comunidades nas proximidades de Farim, Bapatá, Palacunda, situadas entre os rios Gâmbia e Jeba e Corrubal,
áreas antigas de ocupação de população de origem ou de influência mandinga, sobretudo pajadincas, beafadas e soninquês. É bom lembrar que na Senegâmbia, este último etnônimo, soninquê, designa não especificamente o grupo étnico-linguístico historicamente vinculado ao Mali e às formações sociais da bacia do Níger, mas mandingas não islamizados, os mandinka soninquê, que integravam o antigo estado do Cabu. O que há de excepcional para os estudiosos europeus desse primeiro contexto de análise, nas décadas de 1950 a 1970, é o fato de que os artefatos tenham sido fabricados em metal, pois a produção artesanal era tipicamente desenvolvida em madeira e cerâmica. Na perspectiva evolucionista então vigente, o domínio da metalurgia seria em si mesma prova indelével do potencial criador e do elevado nível cultural dos povos mandingas. Dois pontos chamaram logo a atenção de Teixeira da Mota. O primeiro, concernente ao papel do ferro e da metalurgia na Alta Guiné. E o segundo tem que ver com a efetiva técnica de modelagem do metal, conhecido entre os africanistas como cera perdida, usualmente praticado na área Yorubá e entre os povos Edos do antigo Benin. Para ele, a existência do sonó confirmava que aquele sistema de fabricação tinha sido localmente praticado pelos mandingas do Gabu e que provavelmente teria sido abandonado devido à sua islamização. A imagem seguinte, por favor. São duas figuras, né? No que respeita especificamente às técnicas de paleometalurgia entre os mandingas, pesquisas posteriores às descobertas de Teixeira da Mota confirmam sua intuição. Sabe-se hoje da existência de dois polos fundamentais de produção e modelagem antiga de ferro na África Ocidental. O primeiro, mais conhecido, situava-se no Planalto de Jos, na Nigéria, onde fornos de fundição manual, localizados no sítio arqueológico de Taruga, datam de 850 a 250 antes da Era Cristã. E o segundo, menos conhecido, situava-se no maciço de Termit, na bacia do Níger, com atividade comprovada desde cerca de 900 até cerca de 300 antes da Era Cristã. A imagem seguinte, por favor. Na área de ocupação mandinga do atual Mali, a modelagem em metal era desenvolvida desde o período de Djené-Djeno, onde há evidências da utilização de cera perdida entre os anos 700 e 1150, né, da nossa era. As correspondências culturais entre o sonoge e a estatuária em metal bamana, como aparecem nas imagens, são de fato muito prováveis. Nos dois casos, observam-se similaridades nas convenções estilísticas da representação corporal. O derradeiro aspecto a ser enfocado sobre o contexto da descoberta portuguesa dos bronzes da Guiné tem que ver com as circunstâncias de sua apropriação como, entre aspas, objetos de arte e sua preservação como patrimônio histórico. Ao que parece, quando tomou ciência da existência do sonoge, Teixeira da Mota logo percebeu que eles podiam representar ao patrimônio guineense, o que eles podiam representar ao patrimônio guineense e, por extensão, ao mundo colonial português. Ele defendeu que os objetos de natureza arqueológica fossem coletados, estudados, restaurados e preservados em coleções públicas, sobretudo no Museu da Guiné. A imagem seguinte, por favor, em que aparece livros e um fórum sobre o Museu da Guiné. Seguindo, com efeito, na seção de etnografia do Museu da Guiné Portuguesa, constam 16 registros de sonoge mandingas, 9 dos quais referem-se apenas às hastes, e 7 descrevem peças inteiras, com esculturas na parte superior, parciais ou completas. Anos mais tarde, restavam apenas 2 deles no Museu de Etnologia do Ultramar, e provavelmente os mesmos que continuam integrados ao acervo do Museu Nacional de Etnologia Portuguesa. Em contrapartida, diversas peças de sonó estão em museus e coleções particulares europeus e norte-americanos, justamente os mais ricamente decorados, de maior valor artístico e de maior valor no mercado da arte. A maneira pela qual aqueles artefatos perderam seu valor sociocultural original
tornando-se objetos de arte, não interessa diretamente esse estudo, mas levanta a questão do papel desestruturante da razão etnológica e da biblioteca colonial na interpretação dos patrimônios africanos e da pilhagem cultural inerente ao colonialismo. Se, conforme argumenta Mesquitela Lima, os objetos devem valer pelo seu significado profundo e não por aquilo que podem representar de imediato, se as esculturas africanas encontram-se impregnadas de uma carga de significados que as conectam com a realidade social em que foram produzidas, o que interessa a seguir é averiguar, tanto quanto possível, o que os sonoge representam para aqueles que os produziram. Eu vou, então, para a segunda parte da apresentação. Em julho de 2018, diversas reproduções fotográficas de sonoge foram, a nosso pedido, mostradas pelo pesquisador guineense Felá Armando Pereira aos detentores das traduções orais da atual região do Gabu, na Guiné-Bissau. Ao serem indagados sobre o que tais imagens correspondiam, responderam tratar-se de bengalas, usadas antigamente pelos reis do que eles chamam de Império do Gabu. Segundo informação prestada pelo tradicionalista Jali Fodé, na antiga língua mandinga, sonó significa ouro, e sonó designaria as bengalas de ouro dos reis. Estas inscrições confirmam as que tinham sido repassadas pelos informantes locais no período colonial aos pesquisadores portugueses. Em seu contexto original de criação, entre os séculos XVI e XIX, os sonoge foram insígnias de autoridade e soberania em uma formação estatal integrada por povos de língua mandê, situada em territórios das atuais repúblicas da Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Gâmbia e Senegal, cuja denominação desse estado antigo era Cabu, de onde é o nome da atual província do Gabu. A imagem seguinte. Entre os especialistas, sabe-se bem o quanto, nas antigas formações políticas da África, os integrantes das linhagens e dinastias dispunham de certos emblemas externos que representavam a sua condição, poder e autoridade. E o uso deles era parte essencial do exercício de poder. Na África Ocidental, embora variassem na forma, estilo e decoração, os atributos exclusivos da representação monárquica nas áreas culturais mandinga, mosse, bamana e acan eram, em geral, espécies de barretes ou gorros de tecido ou de couro, mas também túnicas e sandálias de couro ricamente decoradas. Eram artefatos rodeados de eficácia mágica, em torno dos quais pesava uma série de tabus e interditos. Mas a imposição de autoridade podia ser representada por grande variedade de objetos, entre os quais contavam-se arcos, lanças, alfanjes, espadas com incrustações e decorações diversas, como as espadas de 2 gumes e os sabres de lâmina curva e com punhos cobertos de peles de animais descritos nas fontes europeias a partir do século XVI. Coloque a imagem seguinte, por favor. Os sonoge são hastes de ferro ou de bronze, alguns contendo braços laterais curvos, que trazem diferentes tipos de decoração na parte superior. Certos deles contêm 2 objetos cônicos, similares a uma forquilha ou a um compasso. Outros mostram pequenas esculturas que, ao que parece, tematizam os cenários sociais das altas linhagens para quem foram elaboradas. Aquelas mais decoradas, com detalhes, retratam personagens montados, alguns carregando bastões ou lanças no ombro, rodeados de prováveis servidores e de animais, às vezes cães, às vezes elefantes. Indivíduos a pé aparecem por vezes segurando os arreios dos animais de montaria, indicação provável de sua posição de guarda pessoal. As peças mais simples mostram as representações de um cavaleiro ou mesmo de animais de montaria, como é o caso de um dos sonoge do Museu Nacional de Etnologia Portuguesa. Os sonoge apresentam um elemento a mais de complexidade que não chamou a atenção de Teixeira da Mota ou dos poucos especialistas que a ele fizeram referência. Eles não deram atenção, esses especialistas, não deram atenção a um detalhe fornecido pelos informantes locais, que apontavam a existência não de um, mas de 2 tipos de objetos
que distinguiam com o nome de sonó macho e sonó fêmea. A questão que doravante orientará o presente estudo é em que medida esta dupla nomeação e, como se verá a seguir, a dupla forma de representação dos objetos poderia ter relação com a expressão iconográfica de uma concepção de poder e autoridade compartilhadas. Essa, portanto, passa a ser a questão da terceira parte do trabalho que eu vou entrar agora. Conforme apontado, os sonógeos apresentam-se de duas formas distintas. Em uma, chamada de sonó fêmea, as hastes de metal contêm braços laterais curvos e decoração na extremidade. Em outra, chamada de sonó macho, não há braços laterais e a parte superior é constituída por uma bifurcação com dois objetos de forma cônica, similares a uma forquilha ou a um compasso. Mas apenas sonógeos fêmeas são decorados com esculturas, e as cenas representadas sugerem, por vezes, o compartilhamento de poder entre governantes masculinos e femininos. Na maior parte das vezes, podem-se ver figuras equestres com padrão de representação masculina, mas em alguns casos são mulheres que aparecem representadas. Uma, esculpida de forma ereta, assenta os pés sobre duas cabeças estilizadas. Põe a imagem seguinte, por favor. Na peça preservada na Universidade de Yale, a representação dual da autoridade é mais explícita, uma vez que a decoração mostra duas figuras equestres, uma masculina e outra feminina, ambas portando nos ombros bastões de comando. Não estamos sugerindo que os objetos mencionados constituíssem um reflexo direto da forma de organização de poder no antigo Cabul, mas que a representação desse poder contivesse imagens residuais de concepções sociais desaparecidas no decurso do tempo. As escassas evidências escritas acerca da forma de governo dos povos mandófonos, isto é, os falantes de língua mandê, né, da Senegâmbia, nos séculos XVIII e XIX, sugerem a existência de um tipo de autoridade monárquica no Cabul, denominada Mansaya, equivalente, grosso modo, à realeza, tal qual nós concebemos. Os atributos dos governantes da Mansaya eram transmitidos por via masculina, e a legitimação provinha não do ideário islâmico, mas de tradições ancestrais de origem mandinga. Não insistiremos nesse estudo em descrever a maneira pela qual a representação de poder, que originalmente se concentrava em um conselho de chefes de linhagens, designado Nyancho, passou a se concentrar em figuras individuais de governantes. Seja qual fosse a sua composição, o certo é que, historicamente, o governo era monopolizado por homens. A imagem seguinte, com uma fotografia de uma corte. Contudo, ao levar em conta o aporte direto ou indireto das tradições orais, algumas informações sugerem que, no passado, a composição da representação de poder pudesse ser diferente. Seja nas referências encontradas acerca da formação dos estados do Sine e do Saloum, no atual Senegal, ou acerca do antigo reino de Casa, na Alta Casamance, dados recolhidos da oralidade sugerem que a formação das primeiras linhagens de governantes, provavelmente no século XIII, resultou de alianças entre forasteiros de origem mandinga com mulheres de famílias locais e que a descendência tenha sido em linha matrilinear. A imagem seguinte, por favor. Ao estudar as concepções monárquicas do Cabul, o historiador guineense Sekele Moti Sissoko admite que, nos primeiros tempos, os pequenos reinos mandingas, como Nyomi, Badibu, Diarra e Kianga, estivessem sob o governo de mulheres que eram distinguidas com o título de Musu Manso. E ressalta que, cito o historiador, mesmo após o estabelecimento da sucessão masculina, algumas vezes acontecia que em Badibu e Nyomi, as mulheres mais velhas do clã fossem investidas do poder de governo. Em diversas comunidades da atual Guiné-Conakry, ainda na metade do século XIX, as mulheres tinham direito de representação em assembleias e, por vezes, havia tribunais compostos exclusivamente por mulheres. Em áreas antes integradas ao Cabul, aquelas pertencentes às mais altas linhagens recebiam o título de Taiba, que era transmitido às filhas mais velhas. Os filhos delas, por sua vez,
recebiam o título de Mansakoli, e a eles competia a chefia de territórios e aldeias. Esse papel relevante das mulheres é reconhecido, inclusive, na legitimação do poder cabunquê, isto é, no poder atribuído a todos os governantes do Cabu. Embora a origem desse Estado vincule-se ao mito do herói fundador Tiramacan Traoré, que conquistou as comunidades locais em nome de Sundiata Keita, subsiste até o presente a evocação mítica de Telembá, por vezes também nomeada como Balabá Tindida, na explicação da origem de uma nova ordem política senegambiana. De acordo com os registros contidos numa crônica afro-mandinga, chamada Tarik Mandinka de Bijni, que é uma importante fonte cronística, né? Essa mulher, teria sido encontrada na floresta por caçadores e ferreiros mandingas e reduzida em cativeiro. No local em que foi mantida reclusa, ela teria misteriosamente dado à luz a 3 filhas sem intervenção masculina. E essas crianças de origem sobrenatural foram depois desposadas pelos homens, que dariam origem às principais linhagens aristocráticas Nyancho, os Jamará, Patiana e Sama, de onde proviriam os governantes do Cabu. No caso específico do antigo reino de Kazá, existente do século XVI ao XVII, de onde partiu o núcleo original e irradiador do Cabu, que constitui hoje a chamada região de Casamance, né, no Senegal, ele era integrado por povos mandófonos denominados nas fontes portuguesas de caçangas. Ao que parece, o referido etnônimo é o aportuguesamento do vocábulo casanque, isto é, os habitantes de Kazá. Viviam ao sul do rio Casamance, nas proximidades de Ziguinchor, vizinhos dos Banhuns, Felupes e Balantas. Sua origem remontaria aos tempos das conquistas de Tiramacan Traoré. Aproximavam-se ao grupo Mandinka Soninké, termo que na Guiné designa os mandingas não islamizados, idealmente descendentes dos povos Sossô, que recusaram a conversão ao islamismo. Eu vou entrar agora na parte seguinte do trabalho, que é sobre a questão do poder compartilhado no mundo mandinga. Em conhecido estudo entre os especialistas, o antropólogo francês Jean Bazin analisou o funcionamento de uma instituição política particular entre os bananas do antigo estado de Ségou, nas proximidades de Djenné, vigente desde o século XVII ao XVIII até o início do período colonial do Sudão Ocidental francês, que se baseava na existência de compartilhamento de autoridade por 2 representantes do poder. O governante máximo recebia o qualificativo de Kelemassá, isto é, o rei da guerra, uma vez que Massá é uma das maneiras de grafar Mansa, isto é, governante, e Kelé designa armamento, guerra. A fórmula usual de tratamento reservada a esses dignitários era Segou Mazaké, cujo significado na língua bamana é literalmente rei macho. Entretanto, havia igualmente uma outra categoria de governantes, mantidos em geral afastados dos locais públicos, a que se recorria apenas em situações especiais, designados pela expressão Massamussô, que significa literalmente rei fêmea. Ao contrário do rei macho, neste outro caso, os indivíduos do sexo masculino, a quem competia o papel de rei fêmea, encontravam-se desprovidos de qualquer capacidade de se impor pela força ou pelas armas, e só eram chamados a intervir nas situações em que havia risco iminente de conflito armado. Sua palavra revestia-se de eficácia mágica e não podia ser contestada, e a sua súplica pela paz não podia deixar de ser atendida. Por isso mesmo, mesmo sem ter os meios de coação política ou militar, esses homens travestidos de mulher desempenhavam um papel essencial como reguladores de conflitos, motivos pelo qual seus representantes eram chamados de Delike Massá, o rei da paz, o rei suplicante. Diante desta dualidade na concepção de poder, o antropólogo francês fornece uma explicação simples. Para ele, a referida composição deveria ser compreendida não a partir de esquemas de organização típicos da sociedade bamana ou do mundo mandinga,
mas em sentidos produzidos numa conjuntura histórica particular. Para ele, os reis fêmeas pertenceriam à linhagem dos Traoré, muito poderosa no período de apogeu do Estado Mandinga, e sua existência seria uma residualidade daquele poder. Contudo, acreditamos que o fenômeno da dupla autoridade seja mais desafiador do que parece, e a duplicidade formal dos Sonoge, encontrados na Guiné, nos obrigam a procurar outras alternativas de interpretação. A imagem seguinte, por favor, onde aparece um casal de Bamana ou Bambara. Continuando. A existência em tempos recuados de formas de expressão de autoridade e poder compartilhado em polos masculino e feminino esbarra em diversos obstáculos de análise em virtude do fenômeno ter desaparecido em toda a área cultural mandinga, da bacia do Níger ao litoral atlântico. Mesmo que em decorrência disso seja praticamente impossível comprovar a hipótese aqui levantada, reunir tanto quanto possível os fragmentos e indícios dessas formas arcaicas endógenas africanas é um exercício importante para a demonstração do grau de complexidade daquelas formações sociais, e isso eu procurei ter aprendido com o meu mestre Hilário Franco Júnior quando trabalhávamos com o mundo europeu. Continuando, então, a imagem seguinte, do mapa, né? Há consenso quanto ao fato de que, nas sociedades Bamana, que se constituíram após o enfraquecimento da autoridade do antigo Mandinga e da desagregação do Estado Songhai, a liderança política assumiu contornos altamente marcados pela violência e o militarismo. Essa transformação teria levado, segundo pensamos, ao deslocamento progressivo do poder ao polo masculino, onde se concentrou a noção de fanga, isto é, a capacidade de exercício da coerção sobre terceiros pelas armas, mediante iniciativa pessoal. Com efeito, nos estados Bamana de Ségou e de Karta, o título conferido aos governantes, isto é, Fama, ou sua variante Fangama, equivalia ao de rei, mas designava especificamente um chefe de guerra. Seus detentores dispunham de influência, centenas de cativos de guerra, transformados em fiéis soldados, inúmeras mulheres e filhos, recursos materiais para equipar dependentes que os seguiam nos conflitos armados com seus rivais. A imagem seguinte, em que aparece a mesquita de Tchené. A esse progressivo processo de militarização deve-se acrescentar outro elemento que, segundo parece, alterou as formas tradicionais das relações sociais, a gradual difusão do islamismo. É provável que o predomínio de princípios de organização política exclusivamente masculinos ocorreu paralelamente ao processo de islamização entre as elites do antigo Mali e do antigo Songhai. Parece ter sido nesse contexto que as mulheres das altas linhagens foram afastadas de posição de autoridade e de mando. Nossa hipótese é que, nos primeiros tempos da organização política do Estado Mandinga, a Mansaia, isto é, o que dava sustentação ao governo, era constituída por dois polos complementares, representados por um integrante do sexo masculino, intitulado Mansa, e por uma integrante do sexo feminino, intitulada Casa, que era a primeira esposa. Algumas evidências históricas contidas em textos produzidos pelos eruditos afro-muçulmanos de Timbuktu durante o século XVII e o depoimento da única testemunha ocular que visitou o Mali na metade do século XIV nos sugerem esta possibilidade. Duas passagens contidas nas crônicas de Timbuktu, consideradas pelos pesquisadores africanistas como fontes históricas essenciais para o conhecimento dos modelos de organização adotados pelas elites políticas que governavam os principais estados da bacia do Níger, do século XIV ao século XVI, sugerem possibilidades de interpretação, acerca das bases de poder vigente nas sociedades que integravam o antigo Mali. A primeira passagem diz respeito às condições em que se deu a conquista da cidade de Djenné, em 1469, pelo fundador do Império Songhai, Soni Ali Ber. A segunda passagem refere-se a já compreendi. Mesmo estando distante, a coerção funciona. Então, a segunda é um comentário acerca dos governantes dessa mesma cidade no período anterior ao século XV.
Então, a partir daqui, eu vou abandonar o texto, porque eu não conseguiria fazer a leitura dos 5 minutos. Eu vou fazer um resumo do que resta a ser apresentado. Na realidade, consultando essas duas crônicas de Timbuktu, chamadas tarikhs, percebe-se que, no século XVII, quando elas foram escritas, há algumas menções de que, na cidade de Djenné, que é uma das cidades que mais resistência teve ao islamismo na área nigeriana, a possibilidade é que, até o século XV, fosse a esposa do governante e não o governante que tivesse poder. Isso me parece estar associado ao fato de que, no antigo Mali, que nós no Brasil chamamos de Império do Mali, e que eu evito essa expressão pelo equívoco que ela me parece que tem, mas o que me sugere é que, nesse antigo Mali, o poder compartilhado entre o Mansa, de um lado, e a Kazaa, de outro, fizesse com que a cidade de Djenné pertencesse à esfera de jurisdição e de poder da rainha, da primeira esposa, da Kazaa, e não ao Mansa. O único testemunho ocular que temos a respeito dessa possibilidade de interpretar o poder da Mansaia, encontramos no relato, que é uma rila, né, um relato de viagem, do viajante marroquino Ibn Battuta, que esteve no antigo estado do Mali entre os anos 1352 e 1353. Durante os 8 meses em que ele permaneceu no Mali, ele presenciou uma crise política entre os dois detentores de poder e descreve essa crise política em termos islâmicos como uma rebelião da esposa. Mas, num trecho que ele mesmo descreve, ele diz que Casa não é um nome próprio, mas é o nome atribuído a um título, e que entre aquele povo que ele chama de Sudã, daí sudaneses, né, era costume que a primeira esposa detivesse os mesmos poderes que o seu marido. Essa dualidade de poder que aparece, então, aí caracterizada no século XIV, portanto, dentro de uma cronologia que na Europa seria medieval, me sugere um ponto, me parece, de origem para as residualidades que foram sendo apontadas nessa apresentação, séculos adiante, em que o sonoge constitui, segundo penso, uma expressão, embora uma expressão bastante distanciada no tempo e do foco original do estado do Mali, da bacia do Níger. A última parte do trabalho, já nas considerações finais, eu proponho, então, o que eu entendo que possa representar esta dualidade. Me parece que temos aí que buscar a ideia da complementaridade entre o masculino e o feminino nas próprias tradições ancestrais de origem mandê e que vão ser encontradas na mitologia e nos costumes tradicionais dos povos mandingas, o que é comprovado por estudos como o da Germaine Dieterlen e outros estudos de etnólogos especializados no estudo desses povos durante o século XX. A ideia é que, desde a constituição do mundo, os seres teriam vindo geminados. E a partir dessa ideia da geminação e complementaridade, é que o mundo mandinga foi organizado. O islamismo e depois o cristianismo teria certamente levado a alterações desse tipo de concepção de mundo que não interessou para esse estudo examinar. Mas me parece, para concluir, portanto, ainda dentro aí dos 5 minutos que me foram apontados, me parece que, para concluir, o que nós poderíamos dizer é isso, é que talvez o estudo da história da África precise ser feito a partir não apenas de referenciais escritos, mas também a partir de referenciais orais, da mitologia e de traduções, se quisermos nos aproximar efetivamente de instituições sociais africanas, porque essas instituições estiveram abertas a uma série de reconfigurações de acordo com os contatos, com as interações que essas sociedades tiveram com outras culturas e, sobretudo, no período colonial, que, em alguns casos, as desfiguraram. Foi um pouco isso que eu procurei fazer. Eu espero que o texto tenha podido contribuir com algo que está colocado para esse congresso. Imagino que pouco, porque se trata de um salto que não é um salto só no Mediterrâneo, é um salto também de universos mentais e culturais, mas que tem sua importância, seu significado, e que tem grandes desafios para os pesquisadores, e eu acho que tem sido, para mim, nos quase 10 anos que tenho trabalhado com estudos africanos antigos,
um grande experimento, um grande aprendizado para mim, e nesse sentido, os estudos antigos europeus tiveram a sua contribuição a dar também. Então, eu quero terminar minha fala deixando um grande abraço ao Hilário, primeiramente, aos demais colegas meus que estão aí, com certeza, que eu não posso vê-los agora, e fico à disposição para eventuais questões, o debate que venha a acontecer. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Rivair. Como a gente está com essa conexão, a gente vai inverter um pouco a forma que a gente normalmente faz e vamos abrir para uma rodada de perguntas, comentários agora, para aproveitar ainda a conexão com o professor Rivair. Aí a gente libera a conexão e passamos para as duas conferências com a discussão depois. Rivair, é o Hilário. Foi um prazer te ouvir novamente, mesmo à distância. E eu compreendi agora muito bem porque você passou para os estudos africanistas. Você fala coisas que ninguém entende, portanto não podemos debater contigo. Com grande naturalidade, né? É que você fala uns nomes. Avança aí alguns vocábulos de línguas que eu nem sabia que existiam, ou pelo menos que tinham esses nomes. Então a gente precisaria digerir tudo isso com muita calma para ver que pontos mereceriam explorar o teu conhecimento, mas eu te confesso que sou absolutamente ignorante quanto a isso. Aprendi, mas não o suficiente para debater com você. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, e espero que possamos nos ver pessoalmente numa próxima oportunidade. Obrigadão. Vamos ver se alguém menos ignorante do que eu tem aí alguma coisa para te colocar. Obrigado. Obrigado, Hilário. De fato, o meu deslocamento para os estudos africanos, eu procurei sempre deixar bastante explicado que não era apenas um deslocamento de local, da Europa para a África, era um deslocamento realmente de campo. Tem, de fato, diferenças tanto no que respeita à metodologia de estudos africanos, talvez essas não tão grandes, mas tem universos que nós efetivamente precisamos conhecer. E eu tenho investido bastante nisso, com algum interesse, embora saiba das limitações que nós temos aqui de poder realizar esses estudos, sobretudo pelo nosso distanciamento do contato. E o trabalho de campo na África é fundamental que ele seja feito. De qualquer maneira, enquanto isso ainda não consegue ser feito com a qualidade necessária, nós vamos antecipando e abrindo caminho, como fizemos também nos anos 90 com os estudos medievais, a partir da sua inspiração. Talvez chegamos um tempo, eu espero, em que tenhamos um grupo de africanistas especializados em sociedades africanas antigas, que possa trazer a qualidade, que possa trazer a qualidade de um debate, que é um debate bastante sofisticado, que se faz fora do nosso país, e que nem sempre é feito aqui dentro, embora tenhamos um grande especialista nesse campo, que é o professor Paulo Fernando de Moraes Farias, que leciona na Universidade de Birmingham desde 1978, que formou a geração atual, quase, de especialistas em estudos africanos antigos, mas que é absolutamente desconhecido aqui no Brasil, a não ser realmente por pessoas que se interessam por esses períodos mais recuados e distantes, né? Então, é um pouco nesse sentido de aprendiz também. Talvez aqui eu consegui uma postura de voz que pareceu algo, mas eu não tenho certeza, inclusive, se as pronúncias das palavras eram como eu disse. Eu teria que falar com o Khalil Kabah, que é um guineense que estuda aí na USP, que faz história aí, para ver se a minha pronúncia de fato estava correta. Tá, Hilário? Um grande abraço. Professor, eu sou aluno novo, né? E estou aprendendo, então não sei se minha pergunta ela é pertinente, mas chamou a atenção porque ampliou, né? Quando a gente ouve falar de época medieval, a gente geralmente foca mais na Europa, então fica aquele mundo, né? Igreja Católica e tudo mais, né?
E o trabalho do senhor foi interessante porque ele amplia para a África, né? E aí já veio na minha cabeça, África, porque nesse período tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Nós temos a América, nós temos a Índia, nós temos a China. E como é que a gente pode fazer, por exemplo, ampliação da questão da essência do que vem a ser a época medieval e encontrar contextos que possam ser aplicados, por exemplo, na questão dos povos africanos, né? O senhor falou dos fulas. Teve uma época que eu tive contato com o pessoal, não da Guiné portuguesa, mas a francesa, né? Onde a comunidade fula é muito importante lá, sempre tendo problema com relação, inclusive, à guerra, um tempo atrás, né? E a questão de reis, né, do gênero, a questão da Constituição... Eu não estou conseguindo compreender o que você está dizendo agora. Essa parte eu não estou conseguindo compreender, desculpe. Se pudesse colocar essa última parte. Tá. Eu queria saber com relação... Como contextualizar o estudo hoje que nós fazemos com relação à Idade Média, né? E levar esse tipo de trabalho para culturas diversas, como a cultura dos índios pré-americanos, o trabalho que o senhor está fazendo em relação aos povos africanos, e ampliar também para a questão até da Índia, né, e da China, porque são culturas que eles têm uma visão tão diferente de mundo, né, e que contestam tanto com a questão europeia, e a gente, quando fala em época medieval, é alguma coisa que parece que está focado naquela visão que é típica de um espaço, né? Então, como é que a gente consegue ampliar todo esse estudo para a questão da humanidade, né? Dando uma amplitude maior, que eu acho que isso vai enriquecer o estudo, né? Ok. Então, se eu bem compreendi, eu queria relatar rapidamente sobre essa questão, que assim, quando aconteceu, no ano de 2010, do Departamento de História da minha universidade ter proposto que eu criasse um campo, uma disciplina de História da África e um setor de História da África no departamento, eu fiz questão de que isso acontecesse desde que fosse aberto um concurso na área de Idade Média, e houve efetivamente esse concurso, um professor foi aprovado, que é o professor Igor Teixeira, que tem trabalhado muito bem nesse setor dentro da universidade, e eu procurei, a partir daí, coisa que não foi bem compreendido por alguns colegas, inclusive meus, romper com a ideia de que eu fosse medievalista. Eu sei que é difícil fazer isso, porque a nossa formação é de medievalista, mas eu procurei esse rompimento. Inclusive, a minha colega brigou e disse: pô, você está até mudando de sala. Parecia, então, que eu tinha brigado com a Idade Média, mas não se trata disso. É que, de fato, me parece que o estudo de sociedades antigas, as antigas sociedades europeias, nós chamamos de medievais, uma parte delas, num certo momento, não exigem da parte do pesquisador, do interessado em se aproximar delas, não apenas um acúmulo de informações ou conceitos, mas também um conjunto de dispositivos mentais, eu creio, de análise, que leve em conta as especificidades dessas sociedades. Sob risco, me parece, de nós interpretarmos realidades a partir de códigos que não fazem sentido para elas. Quando o Ibn Battuta saiu do Marrocos e foi ao Mali, veja, ele saiu do Marrocos, norte da África, e foi ao Mali, além do deserto do Saara. Há uma passagem da Hila, muito interessante, em que ele vê pela primeira vez um animal que ele nunca tinha visto no rio Níger. Ele nunca tinha visto aquele animal. E ele pergunta, então, para a pessoa que o estava acompanhando, que animal era aquele? E essa pessoa dá o nome do animal, cuja tradução do Mandé para o árabe seria cavalo do rio. E o Ibn Battuta, para descrever esse animal, diz assim: olha, para vocês entenderem o que é um animal com cara de cavalo e pata de elefante. Então, essa ideia era o hipopótamo, tá? Só para que a gente entenda o que está acontecendo. Era o hipopótamo. Então, veja, é um hipopótamo, não é nem cavalo, nem elefante, nem nada disso. Mas, de qualquer maneira, o fato é que o Ibn Battuta não tinha nenhuma referência pela qual ele pudesse descrever aquele animal que não fosse por comparação. Então, eu vejo que nos estudos africanos, essa questão é importante. Eu tenho procurado distinguir os estudos africanos dos estudos medievais, não apenas por uma questão de continente, mas justamente por uma questão cultural, porque me parece que no caso, por exemplo, da matriz
cultural com o qual a África dialoga nesse momento é mais fortemente islâmica do que cristã. Tirando a parte da Etiópia, antiga, a Abissínia, que tinha um cristianismo muito próprio, aliás, e muito interessante, em geral, algumas sociedades africanas, mais do litoral, dialogaram com o Islã, mas também não é o mesmo Islã. São Islãs diferentes e são sociedades africanas diferentes que produzem, portanto, interações e elementos originais nos seus variados espaços. Então, daí para pensarmos essa variedade, essa diversidade de análises para o continente africano, nós teríamos que acrescentar a Índia e a China se quiséssemos entender aquelas sociedades a partir de referenciais que sejam deles. Não quer dizer que não possa haver análises comuns ou questões comuns, sim, mas o que eu tenho visto é que para chegarmos nessas questões comuns ou essas interpretações mais generalizantes, nós teríamos que considerar as inúmeras diferenças culturais, históricas, estruturais, institucionais, e a partir dessas inúmeras diferenças, nas suas colisões, nas suas assimilações, mas também colisões, rechaços, diálogos e não diálogos, enfrentamentos, poder avançar a interpretação desses fenômenos que a gente poderia colocar como humanos. Então, isso é um trabalho enorme, gigantesco, mas me parece que é salutar para os estudos europeus, como também para os estudos africanos, que a busca não de uma identidade essencialista, autêntica ou específica, mas daquilo que é próprio dos determinados lugares seja feita, sob pena de nós projetarmos em espaços aquilo que efetivamente aqueles espaços não têm. Mark Bloch já colocava isso dentro da própria Europa, né, lá nos anos 30. Quem dirá, então, da Europa em relação à África, Europa que a colonizou e que levou os seus modelos num determinado momento. Então, é muito comum, até hoje, haver na Europa os estudos de África medieval. O próprio Paulo Farias, que eu mencionei anteriormente, a partir da fala do Hilário, o próprio Paulo Fernando de Moraes Farias, o livro dele, que é um livro importantíssimo para os estudos africanos, chama-se Manuscritos Medievais da República do Mali. Então, manuscritos medievais. Só que esses manuscritos, na verdade, estão em árabe e em tifiná, que é a língua tamacheque, não tuareg, mas a língua tamacheque. Depois, tem inúmeros livros, um dos mais recentes é do Fauvel Aymar, chamado ali O Rinoceronte de Ouro, né? O Rinoceronte de Ouro, em que ele fala ensaio sobre a Idade Média africana. Então, é muito frequente o uso dessas expressões. Eu tenho procurado evitar, porque me parece que é um ganho para os estudos medievais europeus, sejam os europeus latinos ou bizantinos, enfim, ou do leste europeu, mas é um ganho para esses estudos ver o estudo das sociedades africanas antigas. A África não teve Idade Média, no sentido problematizado que nós discutimos, a ideia de Idade Média, que já é problemática internamente, como nós sabemos, e vem sendo discutida há tanto tempo. De qualquer modo, agora, há cronologias, há fenômenos, e há, em alguns momentos, interações. Mas, no caso, só para finalizar, para não me estender na discussão, aquilo que, para não atrasar para a Vanessa, uma das únicas informações iconográficas que a Europa medieval teve, da área que eu falei aqui hoje para vocês, é o chamado Atlas Catalã, de Abraham Gresques, que está na Biblioteca Nacional de Paris, e que foi um presente para o rei Carlos V da França. É um manuscrito medieval catalão que está na Biblioteca Nacional de Paris, em que aparece, né, as rotas do comércio transsaariano, e em que aparece a primeira representação humana de um governante africano, que provavelmente foi o Mansa Musa, do Mali, que governou no início do século XIV. Então, a partir dali, começou a haver algum tipo de conexão entre a Europa e essa área do continente. Mas essa conexão demorou muito tempo para ser feita, e até o século XIX, com certeza, essa área foi toda uma área mais mitificada do que propriamente conhecida. E a própria cidade de Timbuktu é uma das expressões do Eldorado, quer dizer, alguns já anteciparam isso. E um dos pontos de origem do mito de Eldorado está em Timbuktu, está nessa ideia do ouro, né, do país do ouro, que está situado na região que eu tratei. Então, tem muitas colisões que se colocam para além de uma aproximação simples, né, e tranquila, como se poderia pensar no primeiro momento, que certamente o cronológico não nos dá. Mas essas pessoas existiram, tem histórias aí, tem fenômenos muito interessantes a serem estudados, e a gente está procurando
enfrentados. Acho que é um desafio, eu concordo contigo, que a gente precisa fazer e eu estou procurando seguir por esse caminho. Tá? Bom, eu agradeço, eu vou ter que usar o poder do microfone como eu já usei ontem e cortar um pouquinho, infelizmente, um debate que eu não acho só interessante, mas eu acho muito importante enquanto organização do nosso campo profissional. Mas como a gente já está um pouco atrasado, eu preciso agradecendo muito a participação do Rivaí nesse esforço tecnológico aqui com a gente, nessa atividade. E daqui a pouco, então, logo em seguida, passar para a próxima atividade, para próximas conferências. Ok? Rivaí. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos, uma boa continuação do evento. Rivaí, muito obrigado. Até logo.